Fala, fala galera! Priscilane na área, com a luz estourada, mas quem se importa com isso? O importante é ter qualidade, meu filho! Para mais uma aula de redação, seguimos aí com as correções e hoje nós vamos focar na banca FCC. Eu sei que você deve ter aí um nervoso, meu Deus, como é que essa prova cobra a redação? Enfim, gente, ela é mais tranquila do que vocês imaginam. O que que vocês têm que ter clareza, gente? Manter o atendimento ao gênero, trazer argumentos de autoridade, fazer menção aí a outras áreas do conhecimento, desde que essas menções elas façam sentido para o texto. Então, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não usem alusões coringas, não decorem um esqueleto de redação e queiram trazer aqui para a banca, porque a banca vai vir quente, tá bom? Então, olha só, a proposta era sobre a inteligência artificial e o aluno fez, né, a redação para a banca FCC. Então, já tem vários vídeos aqui no canal em que eu ensino, né, vocês a fazerem as redações, que eu corrijo redações nota máxima dessa banca. Então, é só vocês darem uma acompanhada aí no canal, beleza? Informações sobre os meus cursos, gente, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que tem aí os meus links. Então, vamos lá. Eu com essa cara branca, mas o importante é a gente não parecer as perebnes, né? Então, vamos lá. A proposta era sobre a inteligência artificial, então, seguindo, né? Deixa eu abrir aqui uma outra página para ficar melhor para vocês. Então, vejam só. Vocês devem trazer, né, uma introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Tudo bem? Dessa forma. Tá, como que você vai fazer isso? Então, o primeiro ponto é, na introdução, você vai contextualizar o tema, né? De preferência com menção a alguma área do conhecimento. Então, pode ser filósofo, sociólogo, aquilo que você quiser, tá? Quem você quiser aí na redação. E aí você vai trazer a sua tese, né? O que que é a sua tese? A tese nada mais é do que o posicionamento, aquilo que você vai defender na redação, tá? Então, essa aí é a sua tese. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer os argumentos que você vai desenvolver. Então, aqui você precisa, para além de trazer o argumento, você precisa trazer a alusão, você precisa trazer uma fundamentação, você precisa sustentar esse argumento em alguma área do conhecimento. Por isso que é tão importante que vocês tenham essa leitura muito em dia, tá? Para a FCC, gente, importa muito essa leitura. Por quê? Porque geralmente as propostas, elas não são assim claras, sabe? Em negritinho ali, bonitinho, exatamente o que você tem que escrever. Na maior parte das vezes, a FCC ela traz uma interpretação. E aí, se você não consegue interpretar, meu filho, você já tá ferrado, ok? E aí você vai repetir isso no segundo parágrafo de desenvolvimento e na conclusão você vai fazer o fechamento do texto, tá bom? Então, de preferência sem trazer informações novas, tá? Então, você não vai trazer informações novas. Você vai apenas fechar o seu texto e confirmar aquilo que você escreveu na redação. Tudo bem? Então, vamos lá. A inteligência artificial é o ramo da ciência que estuda várias áreas do conhecimento. Esse recurso tem a capacidade de ensinar a máquinas, né? Ó, regência incorreta, porque quem ensina, ensina alguma coisa, não tem a necessidade de ter crase. A máquinas de ensinar máquinas e automatizar atividades. Contudo, seu uso desordenado é responsável por acentuar problemas à medida que ele é inserido na vida do homem. Nesse sentido, é fundamental pontuar o desemprego promovido pela inovação e a elaboração da arte digitalmente, isso digitalmente, como problemas relacionados à inteligência artificial. Então, olha só, toda vez que você for usar uma sigla na redação, que você for apresentar uma sigla na redação, a primeira vez que ela for aparecer, você deve escrevê-la por extenso, tá? Sempre escrevê-la por extenso.
Tudo bem? Olha só, outra questão. Você iniciou, né, o seu texto, olha só, você iniciou o seu texto sem fazer menção a uma área do conhecimento. Eu sugiro que aqui você fale sobre a quarta revolução industrial, que é essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Então, aqui ficaria muito mais fácil para você argumentar se você trouxesse informações do tipo: com o advento da quarta revolução industrial, a tecnologia está presente na vida do homem e isso se potencializou com o surgimento da inteligência artificial. Para além de todos os benefícios relacionados a essa tecnologia, é fundamental destacar que, e aí você traz a sua tese, reiterando que, embora a inteligência artificial ela seja positiva, ela seja benéfica, ela seja fundamental, há outras perspectivas que devem ser levadas em consideração. E uma dessas perspectivas é justamente a questão do quê? Do desemprego, né? E aí, eu não entendi esse outro argumento que você trouxe aqui, ó. E a elaboração da arte digitalmente? Isso? Arte? É isso que você quis dizer? Enfim, aqui ficou sem sentido, tá? Então você sempre pensa assim: o que que eu penso sobre a inteligência artificial? Ah, eu penso que ela é positiva, eu penso que ela é maravilhosa, eu penso que ela é fundamental, eu penso que ela é excelente, mas na prática, quais são os problemas relacionados a isso? Então, aqui faltou principalmente você fazer menção a alguma área do conhecimento. Lembre-se de que para a FCC isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Primeiramente, cabe destacar que todo avanço tecnológico traz consigo algumas mudanças no mundo do trabalho, seja na forma da execução de tarefas ou com a extinção de profissões que foram consideradas obsoletas para o atendimento das novas necessidades. Aqui nós tivemos um probleminha de paralelismo, ó, seja na forma da execução ou da extinção. Tá? Se você usou ali aquela preposição, para manter o paralelismo, você deve usar o mesmo. Então, na forma da execução de tarefas ou da extinção, tá? E aqui nós tivemos um probleminha de separação de sílaba, tá vendo? Então lembra, né, a translineação, que é quando a sílaba, a palavra termina, né? A linha termina e a palavra precisa ser escrita na linha de baixo, essa separação se chama translineação. E essa translineação, ela deve ocorrer seguindo as regras da separação silábica. Então os dois S têm que ficar separados, que foram consideradas obsoletas para o atendimento das novas necessidades. Porém, esse salto tecnológico pode ampliar esse cenário. Qual cenário? Qual cenário? Pois carreiras que dispõem exemplos digitalizadas podem ser substituídas de forma autônoma por uma máquina. Apesar disso, essa ferramenta tem limitações importantes que impossibilitam uma atuação independente, já que análise crítica e reflexões são capacidades exclusivamente humanas e sem elas não tem como tomar decisões que demandem o fator humano. Esse raciocínio coaduna com a fala do filósofo Byung-Chul Han no livro Não Coisas. Falta-lhe a dimensão aspecto analógico, a execução que os dados não conseguem reter. Em outras palavras, esse instrumento deve auxiliar o homem a chegar no futuro, mas não substituí-lo. Então, olha só, qual é o principal problema do seu parágrafo? O principal problema do seu parágrafo é a falta de organização. Por que a falta de organização? Veja só, você escreve no primeiro, fala as mudanças no mundo de trabalho. Depois, você fala que algumas profissões foram consideradas obsoletas. Depois, você traz uma conjunção adversativa falando que esse salto amplia esse cenário.
Aí depois você fala de exemplos, né, que podem ser substituídos por máquina. Mas depois você já disse que isso não é o que acontece, né? Por quê? Porque tem muitas funções que apenas o ser humano pode fazer, independente de uma máquina ou não. Aí você fala isso, e aí no final do parágrafo você traz o Chung Han lá. Mas essa alusão dele, ela não ficou bem relacionada. Por quê? Essa alusão, você está falando de quem? Essa alusão está se relacionando ao quê? À substituição do homem pela máquina, às mudanças no trabalho, a essa questão de que a máquina não vai ser, né, efetiva na substituição de todos os tipos de trabalho. Do que você está falando? Percebe? Que aí tem um certo. Tá meio que truncada essas informações. E aqui eu percebo que não houve um planejamento efetivo. Então, por exemplo, se você quer criticar essa questão da inteligência artificial, então o foco principal seria falar justamente de como essa tecnologia está substituindo o homem no trabalho. E aí você pode mencionar as profissões que estão sofrendo isso, falar da capacidade crítica das pessoas, né? Reiterando que muitas vezes essas pessoas acabam usando apenas a inteligência artificial para realizar as suas atividades, e isso faz com que elas acabem ficando limitadas. Então, se elas ficarem sem essa tecnologia, elas não vão conseguir desenvolver as atividades necessárias, percebe? Então, o que está acontecendo? O maior problema é justamente a organização. Então, você precisa separar o argumento. Então, separou o argumento? O que você vai desenvolver? Ah, eu vou falar apenas da questão laboral? Apenas da questão do trabalho? Então, é sobre isso que eu vou falar. É apenas isso que eu vou mencionar. Eu não vou entrar em outra questão, tá? Então, sempre tenha essa atenção para você não correr o risco de ser penalizado por tangenciamento e não atendimento ao tema. Outra coisa, muito cuidado com o excesso de porém, contudo, apesar, ainda que, embora que, tá? Essa é uma estratégia argumentativa que você pode usar na redação. Só que se você não utiliza essa estratégia de uma maneira efetiva, corre o risco de você se perder. E aí o seu texto ele fica confuso, truncado, sem clareza, e a banca vai penalizar você por isso. Tudo bem? Ademais, com o advento das redes neurais, a partir de poucos cliques é possível criar alguma expressão artística. Essa função permite que pessoas sem habilidades técnicas possam usar a criatividade e explorar novas áreas do saber. Por outro lado, vale ressaltar que, embora proporcione várias benesses, essa tecnologia pode ser utilizada com o objetivo de desenvolver propriedades intelectuais em escala industrial, repetindo as mesmas fórmulas que já fizeram sucesso para satisfazer as massas, multiplicar os lucros em detrimento da qualidade e profundidade. Nesse contexto, de acordo com o filósofo Theodor Adorno, a arte não deve ser reduzida a um mero entretenimento. Ela deve ser um meio de reflexão e transformação social. Ó, eu não sei quando que termina aqui a alusão, né? Provavelmente seja ali, mas o corretor não tem a obrigação de saber disso no dia da prova, então muito cuidado com isso. Deixei destacado porque eu quero comentar sobre o uso de alusões diretas, né, de citações diretas no texto. Diante disso, a produção massificada por algoritmos pode influenciar as pessoas a acreditarem que o senso crítico é algo dispensável por ele, não ser estimulado pelas tendências que viralizam. Ó, agora, no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu entendi a arte que você quis trazer lá no início do texto. Porém, o que eu percebo aqui na redação? Esse argumento, ele não ficou um argumento muito claro, muito efetivo, muito bem relacionado. Por quê? Porque você teve que dar uma volta muito grande para trazê-lo em relação à inteligência artificial. E se a minha memória não me engana, né? Se minha memória não me deixa na mão, você não escreveu nada sobre a inteligência artificial aqui diretamente.
tá? Então, o que que a banca pode pegar você? Ela pode dizer que você tangenciou, porque você está falando da tecnologia, você está falando das massas, você está falando da criatividade, você está falando, né, da questão do lucro, você está falando das fórmulas, você está falando, né? Mas inteligência artificial não apareceu no seu parágrafo. A inteligência artificial, ela não apareceu. E pelo fato dela não ter aparecido, né? Porque, ai, prof, mas eu usei tecnologia. Gente, tecnologia não é sinônimo de inteligência artificial. Então tem que ter esse cuidado. Se você usou tecnologia, não é sinônimo de inteligência artificial. Você pode usar para retomar, claro, mas não unicamente ela, tá? Então, você deveria ter focado na inteligência artificial e ter defendido a sua tese. Qual é a sua tese? De que a inteligência artificial ela causa problemas na sociedade. Quais são esses problemas? Problemas são esse, ok? Outra questão que você precisa cuidar em relação às citações diretas, tá? Você pode trazer citações diretas na redação, não é que você esteja proibido de fazer isso, mas o que a prof quer que você cuide? Você precisa ter atenção a trazer exatamente aquilo que o autor falou. Então, quando você coloca aspas, a citação ela deve ser ipsis literis aquilo que o autor falou. Num contexto de prova, num contexto, né, em que você está lá nervoso, com várias coisas para resolver, questões para resolver, redações para escrever, tudo isso para fazer, num contexto de prova, pode ser que você se esqueça, pode ser que você não consiga desenvolver isso de uma maneira efetiva. E é aí que mora o perigo. Então, eu oriento sempre vocês fazerem uma paráfrase, né? O que que é uma paráfrase? É escrever a citação, mas com as suas palavras, tá? Com as suas palavras, beleza? Portanto, é essencial que o Poder Executivo e o Poder Legislativo promulguem uma lei que limite a atuação de máquinas em tarefas de pessoas. Pensa na prática isso. Será realmente possível? Será realmente possível? Né? Talvez não seja necessário, né, você trazer uma proposta de intervenção, você resolver esse problema. Não vejo sentido aí nisso agora, tá? Mesmo porque os argumentos que você desenvolveu, eles não são tão incisivos que obrigam aí você a elaborar uma proposta de intervenção, tá? Então eu acho que você poderia rever essa questão aí. Garantindo que, em tarefas de pessoas, garantindo que os direitos não sejam violados e assim ratifique o compromisso com a livre iniciativa do trabalho e o direito à propriedade intelectual, já consagrados pela Constituição Federal de 88, tá? Ok, aqui a conclusão nesse trecho, mas reveja essa forma de intervenção. Talvez você fazer um comentário geral sobre o texto e fazer aí um fechamento a partir daquilo que você escreveu fosse o suficiente. Outra questão em relação à conclusão. Nunca, tá? Escreva um parágrafo em apenas um período, tá? Você vai ser penalizado aí na questão da estrutura. Então, não faça um parágrafo em apenas um período, tá? Então, cuidado aí, no mínimo dos mínimos, 3 períodos por parágrafo, tá? Na conclusão, que ela é um pouquinho menor, você consegue ainda fazer 2 parágrafos, 2 períodos, tá bom? Em relação às notas dessa redação, gente, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem, né? Que as notas elas são atribuídas apenas ao dono da redação. Então, se você quer ter a sua redação corrigida, quer aprender a escrever de redação com quem ensina mesmo, né? Sem modelo, sem esqueleto, sem nada disso, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo e ser o meu aluno. Bora escrever redação? Bora, meu filho!